4h57. Não consigo parar de pensar em Esperando Vingança. Há anos não ouço essa canção, nem penso nela. Mas depois que vovô saiu do lado da minha cama, estou cantando baixinho sem parar. Meu pai escreveu a música séculos atrás, mas agora parece que foi ontem. Como se a tivesse composto onde quer que ele esteja. Como se houvesse nela uma mensagem secreta para mim. De que outra forma é possível explicar a letra? Não me resta opção, mas estou sem forças para lutar. O que isso quer dizer? É algum tipo de instrução? Uma dica do que os meus pais escolheriam para mim se pudessem? Tento pensar na questão a partir da perspectiva deles. Sei que eles desejariam estar comigo, que todos estivéssemos juntos de novo em algum momento. Só que não tenho nem ideia se isso acontece depois da morte. E se acontecer, pode ser hoje de manhã ou daqui a 7 anos. O que eles iam querer para mim agora? Assim que faço a pergunta, vejo a expressão irritada da mamãe. Ela ficaria furiosa só por eu ter pensado em qualquer coisa que não fosse ficar. Mas meu pai, ele entendia o que significava dizer não ter forças para lutar. Talvez, como o vovô, ele entendesse porque acho que não consigo ficar. Estou cantando a música como se houvesse instruções na letra. Um mapa musical que indica para onde devo ir e como chegar lá. Estou cantando com tanta concentração e tanta intensidade que nem percebo o retorno de Willow à UTI. Nem percebo que ela está conversando com a enfermeira mal-humorada. Nem reconheço a determinação firme no tom dela. Se eu estivesse prestando atenção, talvez tivesse percebido o que Willow estava tentando fazer com que Adam pudesse me visitar. Se tivesse prestado atenção, talvez tivesse me afastado antes de Willow, como sempre conseguiu. Não quero vê-lo agora. Quer dizer, claro que quero. Sou doida para vê-lo. Mas sei que, se o vir, vou perder a última gota de paz que o vovô me deu quando disse que eu podia parar de lutar. Estou tentando reunir a coragem para fazer o que preciso fazer. E Adam só vai complicar as coisas. Tento me levantar para sair, mas alguma coisa aconteceu comigo desde que voltei da cirurgia. Não tenho mais força para me mexer. Preciso de todo o esforço do mundo para me sentar ereta na cadeira. Não posso fugir, só me esconder. Encolho as pernas contra o peito e fecho os olhos. Ouço a enfermeira Ramírez dizendo ao Willow: vou buscá-lo. E pela primeira vez, a enfermeira mal-humorada não manda que ela vá cuidar dos pacientes dela. Aquela confusão toda que você arranjou foi uma idiotice, diz Ramírez para Adam. Eu sei, responde ele num sussurro rouco, como se tivesse acabado de sair de um show que exigiu muito da voz dele. Eu estava desesperado. Não, você foi romântico. Eu fui um imbecil. Disseram que ela estava melhor antes, que tinha saído do respirador, que estava ficando mais forte. Depois que entrei, ela piorou, e o coração dela parou de bater na mesa de cirurgia. Ada não consegue continuar. E o fizeram funcionar de novo. Ela teve uma perfuração no intestino e estava vazando bile lentamente no abdômen dela, acabando afetando os órgãos. Esse tipo de coisa acontece o tempo todo. Não teve nada a ver com você. A gente viu e consertou, e é isso que importa. Mas ela estava melhor, sussurra Adam. Ele parece tão jovem e vulnerável, como Ted ficava quando passava mal do estômago. Aí eu entrei e ela quase morreu. A voz dele vira um soluço. O som me acorda como se tivesse jogado um balde de água gelada em cima de mim. Adam acha que ele fez isso comigo? Não, isso é um absurdo sem tamanho. Ele está completamente enganado. E eu quase fiquei em Porto Rico para me casar com um inútil, diz a enfermeira com rispidez. Mas não fiquei. Tenho uma vida diferente agora. Quase não importa. Você tem que lidar com a situação do momento. E ela ainda está aqui. Ela abre a cortina e volta da minha cama. Entre. Ergo a cabeça com dificuldade e abro os olhos. Adam, meu Deus, mesmo triste, ele está lindo. Os olhos estão tomados de cansaço. A barba por fazer deixaria meu queixo pinicando se nos beijássemos. Ele usa seu uniforme de sempre para tocar com a banda. Camiseta, calça skinny e all-star, com o cachecol xadrez do vovô nos ombros. Quando me vê, ele fica pálido, como se eu fosse uma criatura horrenda, o monstro da Lagoa Negra. Sei que minha aparência está péssima, presa ao respirador e a mais de 10 outros tubos, com os curativos da última cirurgia encharcados de sangue. Depois de um momento, meu namorado solta um suspiro alto e volta a ser o Adam de sempre. Ele olha ao redor como se tivesse deixado alguma coisa cair, mas encontra o que está procurando. Minha mão. Meu Deus, Mia. Suas mãos estão geladas. Ele se agacha, segura minha mão nas suas e, tomando cuidado para não esbarrar nos tubos e nos fios, chega bem pertinho delas e assopra. Você e suas mãos geladas. Adam sempre acha impressionante que, mesmo no pleno verão, mesmo depois dos nossos encontros mais quentes, minhas mãos ficam frias. Explica o que é má circulação.
mas ele não acredita, porque meus pés costumam ser quentes. Ele diz que tenho mãos bióticas e que é por isso que toco violoncelo tão bem. Ali, no meio da UTI, eu o vejo aquecer minhas mãos como já tinha feito 1000 vezes antes. Penso na primeira vez em que Adam fez isso, na escola. Nós dois sentados no gramado e ele agindo como se aquilo fosse a coisa mais natural do mundo. Também me lembro da primeira vez na frente dos meus pais. Estávamos sentados na varanda na véspera de Natal tomando cidra. Estava gelado. Adam pegou minhas mãos e soprou nelas. Ted riu. Mamãe e papai não comentaram nada. Só trocaram um olhar rápido. Algo particular compartilhado apenas entre eles. E mamãe sorriu com melancolia. Fico me perguntando se conseguiria senti-lo me tocando se eu tentasse. Se eu me deitasse em cima de mim na cama. Eu e meu corpo nos tornaríamos um só? Eu sentiria o toque de Adam? Se encostasse minha mão fantasmagórica na dele, ele perceberia? Aqueceria as mãos que não consegue ver? Adam solta minha mão e dá um passo à frente para me observar. Está tão perto que quase sinto seu cheiro, e sou tomada por um desejo irrefreável de tocar nele. É básico, primitivo e me consome de forma que um bebê precisa do seio da mãe. Mas eu sei que, se nos tocarmos, vai ser início de um novo cabo de guerra, bem mais doloroso que o embate silencioso que Adam e eu tivemos nos meses anteriores. Adam resmunga alguma coisa agora, bem baixinho, está repetindo sem parar. Por favor, por favor, por favor, por favor. Ele para e olha para o meu rosto. Por favor, Mia, suplica ele, não me faça compor uma música. Nunca pensei que fosse me apaixonar. Nunca fui o tipo de garota que suspirava por astros do rock ou que fantasiava em se casar com Brad Pitt. Eu supunha que um dia provavelmente namoraria alguém, na faculdade, se a previsão de Kim fosse verdadeira, e me casaria. Não era totalmente imune aos encantos do sexo oposto, mas não era uma daquelas garotas românticas e bobas que tinham sonhos cor-de-rosa sobre o amor. Mesmo quando estava me apaixonando, um amor intenso que me deixava com um sorriso bobo, não registrei o que vinha acontecendo. Com Adam, pelo menos, depois das primeiras semanas estranhas, eu me sentia tão bem que não me dava o trabalho de pensar no que se passava comigo, conosco. Era só normal e certo, como tomar um banho quente no inverno, o que não quer dizer que não brigássemos. Discutíamos por muitas razões. Por ele não ser muito legal com a Kim, por eu ser antissocial nos shows, por ele dirigir rápido demais, por eu roubar a cobertor no meio da noite. Eu me chateava por ele nunca ter composto nenhuma música sobre mim. Ele alegava que músicas românticas não eram a praia dele. Se você quiser uma música, tem que me trair ou fazer algo do tipo, diz ele, sabendo muito bem que isso não aconteceria. No outono, Adam e eu começamos a ter um tipo diferente de briga. Nem dava para chamar de briga, na verdade. Não gritávamos, mal discutíamos, mas um problema começava a se infiltrar silenciosamente em nossas vidas. E parecia que fora minha audição para Juilliard que tinha detonado tudo. E aí, arrasou? Perguntou Adam quando eu voltei. Vão aceitar você com bolsa integral? Eu sentia que pelo menos entrar eu conseguiria. Antes mesmo de contar a Chrissy que o juiz comentara que havia muito tempo eles não tinham uma garota do interior do Oregon na escola. Antes mesmo de ela ficar enlouquecida por ter certeza de que aquilo era uma promessa tácita de admissão. Alguma coisa aconteceu com meu desempenho naquela audição. Eu rompi uma barreira invisível e finalmente consegui tocar as peças como as ouvia na cabeça. E o resultado foi transcendental. Os lados mental e físico, técnico e emocional da minha capacidade finalmente se mesclando. Na volta para casa, quando vovô e eu atravessávamos a fronteira entre a Califórnia e o Oregon, eu tive um vislumbre repentino. Me vi carregando violoncelo por Nova York. E por um momento eu simplesmente soube e essa certeza se instalou na minha mente e no meu coração. Uma espécie de segredo. Não sou o tipo de pessoa que tem pressentimentos ou que confia demais no próprio taco. Mas algo me disse que aquela certeza tinha razão de ser. Eu fui bem, contei a Adam. Enquanto falava, percebi que tinha mentido abertamente para ele pela primeira vez, o que era bem diferente das omissões do passado. Eu não contara a Adam que estava me candidatando a Juilliard, o que foi mais difícil do que pareceu. Antes de enviar minha inscrição, precisei passar todo o meu tempo livre com Christie para aprimorar o concerto de Shostakovich e as duas suítes de Bach. Quando Adam me perguntou por que eu andava tão ocupada, dei desculpas vagas, explicando que estava aprendendo peças novas difíceis. Tentei me convencer de que não era mentira, porque aquilo não deixava de ser verdade. Christie conseguiu que eu fizesse uma gravação na universidade, para poder enviar um CD de alta qualidade para Juilliard. Eu tinha que estar no estúdio às 7 da manhã de um domingo, então na noite anterior falei para Adam que não estava me sentindo muito bem, e que era melhor eu ir para casa. Também tentei justificar para mim mesma essa mentira. Eu de fato não me sentia muito bem, porque estava uma pilha de nervos. Então era uma quase verdade. Além do mais, pensei, não fazia sentido ficar falando sobre aquilo à exaustão.
Eu também não tinha contado nada a Kim, então Ada não estava recebendo tratamento privilegiado. Só que depois que falei que só tinha ido bem na audição, fiquei com a sensação de que estava andando em areia movediça e que, se desse mais um passo, eu não teria como me libertar e afundaria até sufocar. Por isso, respirei fundo e me firmei no chão. Para ser sincera, isso não é verdade, corrigi. Eu fui muito bem. Acho que nunca toquei tão bem na vida. Parecia que eu estava possuída. A primeira reação dele foi abrir um sorriso de orgulho. Eu queria ter visto isso. Então ele estreitou os olhos e contraiu os lábios. Por que você diminuiu o seu feito? Por que não me ligou depois da audição para escapar? Não sei. Bom, é uma ótima notícia, disse Adam tentando disfarçar a mágoa. Temos que comemorar. Tudo bem, vamos comemorar. Concordei com alegria forçada. Podemos ir a Portland no sábado. Vamos ao jardim japonês e depois jantamos no Beauty. Que tal? Adam fez uma careta. Não posso. Vamos tocar em Olímpia e Seattle nesse fim de semana. A mini turnê, lembra? Eu queria muito que você fosse, mas não sei se vai ser exatamente uma comemoração. Mas volto no fim da tarde do domingo. Podemos nos encontrar em Portland domingo à noite, se você quiser. Não posso, vou tocar em um quarteto de cordas na casa de um professor. Que tal no fim de semana que vem? Ada fez uma expressão sofrida. Vamos passar os próximos 2 fins de semana no estúdio. Mas podemos jantar durante a semana em algum lugar. Por aqui mesmo. O restaurante mexicano? Claro, o restaurante mexicano. 2 minutos antes eu nem queria comemorar, mas agora estava me sentindo rejeitada e insultada por ser relegada a um jantar no meio da semana, no mesmo lugar aonde sempre íamos. Quando Adam se formou no ensino médio na primavera anterior e saiu da casa dos pais para morar na casa do Rock, eu não pensei que as coisas fossem mudar muito. Ele ainda moraria perto. Ainda nos veríamos o tempo todo. Eu sentiria falta dos nossos encontros rápidos na aula de música, mas também ficaria aliviada por nosso relacionamento sair do microcosmo da escola. Mas as coisas de fato ficaram diferentes quando ele se mudou para a casa do Rock e foi para a faculdade. Embora não pelos motivos que eu tinha imaginado. No começo do outono, quando Ada ainda se acostumava à vida na faculdade, a carreira da Shooting Star começou a decolar. A banda recebeu uma proposta de contrato com uma gravadora de médio porte de Seattle, e agora passava a maior parte do tempo no estúdio, gravando. Eles também faziam bastante shows para públicos cada vez maiores, quase todos os fins de semana. Estava tudo tão confuso e agitado que Ada abandonou metade das matérias e passou a estudar somente meio período. Se as coisas continuassem naquele ritmo, ele cogitava largar a faculdade. Não existem segundas chances, dissera ele. Eu estava feliz de verdade por ele. Sabia que a Shooting Stars era especial, que era muito mais que uma banda universitária. Não me importaria com as ausências crescentes do Adam, principalmente porque ele deixou muito claro que isso o chateava muito. Mas, de alguma forma, a perspectiva de entrar para a Juilliard alterou completamente esse cenário, fazendo eu me incomodar com as ausências dele. Não tinha sentido porque, na verdade, aquilo devia ter nos equiparado. Agora havia uma coisa incrível acontecendo na minha vida também. Podemos ir a Portland daqui a algumas semanas, prometeu Adam, quando as luzes de Natal já estiverem acesas. Tudo bem, concordei magoada. Adam suspirou. As coisas estão ficando complicadas, não é? Estão. Nossas agendas estão muito cheias. Não foi isso que eu quis dizer, disse Adam, virando meu rosto para olhar bem nos meus olhos. Sei que não foi isso que você quis dizer. Respondi, mas o nosso estalou na minha garganta e não consegui falar mais nada. Tentamos melhorar o clima, conversar sobre a situação sem falar abertamente, fazer brincadeiras e tudo mais. Eu li no jornal que o curso de música da Universidade de Willamette é bem interessante, comentou Adam. Fica em Salem, que é o que parece estar cada vez mais na moda. De acordo com quem? Com o governador? Retruquei. Lisa encontrou umas coisas boas no brechó de lá, e você sabe como é. Quando os brechós abrem, os hipsters vão logo atrás. Você esquece que não sou hipster, lembrei a ele. Por falar nisso, talvez a Shooting Star devesse se mudar para Nova York. É o coração da cena punk. Ramones, Blondie. Meu tom foi meio superficial e malicioso, uma performance digna de Oscar. Talvez 30 anos atrás, disse Adam. E mesmo que eu quisesse me mudar para Nova York, o resto da banda não iria. Ele baixou o olhar, triste, e percebi que a brincadeira tinha terminado. Meu estômago ficou embrulhado diante daquela entrada antes do prato principal do sofrimento, que eu tinha a sensação de que seria servido a qualquer momento. Adam e eu nunca fomos o tipo de casal que falava do futuro, sobre onde o relacionamento vai parar. Mas com as coisas de repente tão indefinidas, evitávamos falar sobre qualquer coisa que fosse acontecer em mais que algumas semanas à frente. Isso tornava nossas conversas desajeitadas e constrangedoras, como eram nas primeiras semanas antes de entrarmos no mesmo ritmo. Uma tarde vi um vestido de seda lindo, estilo anos 30,
no brechó onde meu pai comprava os ternos e quase mostrei para ao Adam e perguntei se ele achava que eu podia usar aquilo no baile. Mas o baile era em junho, e talvez Adam estivesse em turnê ou talvez eu estivesse ocupada demais me preparando para a Juilliard. Então não falei nada. Pouco tempo depois, Adam reclamava sobre a guitarra velha, dizendo que queria comprar uma Gibson SG Vintage, e me ofereci para lhe dar uma de aniversário. Ele apenas alegou que aquele modelo era caríssimo e que o aniversário dele era só em setembro. Ele falou setembro, como um juiz dando uma sentença de prisão. Algumas semanas antes, fomos a uma festa de Ano Novo juntos. Adam ficou bêbado e, quando deu meia-noite, me deu um beijo apaixonado. Prometa. Prometa que vai passar o Ano Novo comigo ano que vem. Sussurrou ele no meu ouvido. Eu estava prestes a explicar que, mesmo que fosse para Juilliard, eu voltaria para casa durante as festas de fim de ano. Então me dei conta do que ele realmente estava pedindo. Eu fiz a promessa porque queria que fosse verdade tanto quanto ele. E o beijei intensamente, como se estivesse tentando mesclar não só nossos lábios, mas nossos corpos também. Primeiro dia do ano, cheguei em casa e encontrei minha família reunida na cozinha com Henry, Willow e o bebê. Meu pai estava preparando o café da manhã. Henry balançou a cabeça quando me viu. Veja só como são as coisas. Num dia você chega às 8 em casa, depois da farra, e acha cedo. No outro, você faria qualquer coisa para poder dormir até às 8. A gente não conseguiu durar nem até meia-noite, admitiu Willow, balançando o bebê no colo. E foi melhor assim, porque essa mocinha aqui decidiu começar o ano às 5h30. Eu fiquei acordada até meia-noite, gritou Ted. Vi a bola cair na televisão à meia-noite. É em Nova York, sabia? Se você se mudar para lá, me leva para ver a bola cair de verdade? Perguntou ele. Claro, Ted. Falei, fingindo entusiasmo. A ideia de ir para Nova York parecia cada vez mais real. Embora isso me deixasse ao mesmo tempo empolgada e nervosa, a ideia de passar o ano novo com Ted lá fez com que eu me sentisse uma solidão insuportável. Minha mãe me olhou com as sobrancelhas arqueadas. É o primeiro dia do ano, então não vou pegar no seu pé por chegar a essa hora. Mas se estiver de ressaca, está de castigo. Não estou, tomei uma cerveja só. Estou cansada. Cansada é? Tem certeza? Minha mãe me virou delicadamente para ela. Quando viu minha expressão desolada, inclinou a cabeça como se perguntasse: tudo bem? Eu dei de ombros e mordi o lábio para não desabar na frente de todo mundo. Minha mãe apenas assentiu, então me deu uma xícara de café e me levou até a mesa, onde botou um prato e uma fatia grossa de pão na minha frente. E ainda que eu não conseguisse nem pensar em sentir fome naquele momento, minha boca salivou e meu estômago roncou e vi que estava faminta. Comi em silêncio, enquanto ela me observava o tempo todo. Depois de um tempo, ela enxotou todo mundo para fora. Todos para fora, ordenou. Mia e eu vamos lavar a louça. Assim que o pessoal saiu, mamãe se virou para mim e só então desmoronei nos braços dela, chorando e liberando toda a tensão e incerteza das semanas anteriores. Ela ficou em silêncio e me deixou babar no suéter. Quando parei, ela me deu a esponja. Você lava, eu seco. Vamos conversar. Sempre acho que acalma. A água quente, o sabão. Começamos a trabalhar, então contei sobre mim e Adam. A gente teve um ano e meio de perfeição, falei. Tanta perfeição que eu nem pensei no futuro, que seguiríamos direções diferentes. O sorriso da minha mãe foi ao mesmo tempo triste e compreensivo. Eu pensei. Eu me virei para ela, que observava pela janela dois pardais se banhando em uma poça. Me lembro do ano passado, quando Adam veio passar a véspera de Natal aqui. Falei para seu pai que você tinha se apaixonado rápido demais. Eu sei, eu sei. Sou uma idiota que não entende nada do amor. Mamãe parou de secar a frigideira. Não foi isso que eu quis dizer. Foi o contrário, na verdade. Nunca achei que você e Adam fossem namoradinhos de escola, disse ela, fazendo aspas com as mãos. O que vocês têm nunca girou em torno de dar uns amassos bêbados no banco de trás de uma Chevy qualquer, que era o que a gente geralmente chamava de relacionamento quando eu estava no ensino médio. Vocês balanciam e ainda parecem apaixonados. Verdadeiramente, profundamente. Ela suspirou. O problema é que 17 anos é uma idade inconveniente para se apaixonar. Isso me fez sorrir e afrouxou um pouco o embrulho no meu estômago. Nem me diga. Se bem que, se não fôssemos músicos, poderíamos ir para a faculdade juntos e tudo bem. Isso é fugir, Mia, retorquiu minha mãe. Todos os relacionamentos são difíceis. Assim como na música, às vezes você tem harmonia e às vezes tem cacofonia. Você sabe o que eu estou falando. Eu sei. E ora, a música uniu vocês dois. Foi o que seu pai e eu sempre pensamos. Vocês dois eram apaixonados por música e se apaixonaram um pelo outro. Foi um pouco assim com seu pai e comigo. Eu não tocava, mas ouvia. Por sorte, era um pouco mais velha quando nos conhecemos. Eu nunca tinha contado a ela o que Ada me dissera naquela noite, depois do concerto do Yo-Yo Ma, quando lhe perguntei por que gostava de mim, que a música era parte de tudo. É, mas agora eu tenho a sensação de que a música vai nos separar. Minha mãe balançou a cabeça. Isso é besteira. A música não faz isso. A vida pode levá-los por caminhos diferentes, mas são vocês que decidem qual tomar. Ela se virou para me olhar.
Ada não está tentando impedir você de ir para Juilliard, tá? Não. Da mesma forma que não estou obrigando a ir para Nova York. E é ridículo. Pode ser que eu nem entre. Pode ser. Só que você vai para algum lugar. Acho que todos nós sabemos disso. E sabemos que Adam também vai. Pelo menos ele pode ter um futuro ainda morando aqui. Mamãe deu de ombros. Pode ser, por enquanto, pelo menos. Escondi o rosto nas mãos e balancei a cabeça. O que vou fazer? Choraminguei. Me sinto presa em um cabo de guerra. Mamãe fez uma careta solidária. Não sei. O que sei é que, se você quiser ficar e continuar com ele, eu daria meu apoio. Ainda que talvez só esteja dizendo isso porque acho que você não conseguiria recusar Juliet. Mas eu entenderia se você escolhesse o amor do Adam, em vez do amor pela música. Seja qual for a escolha, você vence, e seja qual for a escolha, você perde. O que fazer? O amor é um saco. Adam e eu conversamos mais uma vez depois daquele dia. Estávamos na casa do Rock, sentados em um futon, e ele dedilhava em seu violão. Talvez eu não entre, falei. Talvez eu acabe estudando por aqui, com você. Às vezes torço para não ser aceita, para não ter que decidir. Se você entrar, a decisão já está tomada, não está? Perguntou Adam. Estava. Eu iria. Não significava que eu deixaria de amar Adam ou que terminaríamos. Mas tanto minha mãe quanto Adam tinham razão. Eu não recusaria Juliet. Adam ficou em silêncio por um minuto, dedilhando o violão tão alto que quase não ouvi quando ele falou. Não quero ser o cara que vai impedi-la de ir. Se fosse o contrário, você me deixaria ir. Eu meio que já deixei. De certa forma, você já foi, para sua própria Juliet. Concordei. Eu sei, respondeu Adam baixinho. Mas eu ainda estou aqui. E ainda estou completamente apaixonado por você. Eu também. Ficamos em silêncio quando Adam tocava uma melodia desconhecida. Perguntei que música era aquela. Vou chamar de Blue da namorada que vai para Juilliard e vai deixar meu coração rock and roll em pedaços. Disse ele, cantando o título com um sotaque carregado. Em seguida, deu aquele sorriso bobo e tímido que parecia vir da parte mais real dele. Estou brincando. Que bom. Mais ou menos. Acrescentou ele. 5h42. Adam foi embora. Saiu depressa, explicando para a enfermeira Ramírez que tinha esquecido uma coisa importante e que voltaria assim que pudesse. Ele já tinha saído quando ela disse que estava no fim do turno. Na verdade, ela acabou de sair. Mas não sem antes informar a enfermeira que substituiu a mal-humorada que o jovem de calça skinny e cabelo desgrenhado tem permissão de me ver quando voltar. Não que faça diferença. Willow é quem manda agora. Ela está organizando as tropas daqui a madrugada toda. Depois da vovó, do vovô, de Adam, tia Kate veio. Em seguida, tia Diane e tio Greg. Meus primos também. Willow ficou indo de lá para cá com um brilho nos olhos. Está tramando alguma coisa, mas não sei dizer se é trazer pessoas amadas para fazerem companhia, de modo que eu continue minha existência terrena, ou se só os trouxe para se despedir. Agora é a vez de Kim. Pobre Kim. Ela parece ter dormido no latão de lixo. O cabelo se rebelou completamente e sua trança torta tem mais fios soltos do que presos. Ela está usando um dos suéteres que chama de cor de bosta, as coisas amorfas meio verdes, cinzentas e marrons que a mãe sempre compra para ela. Primeiro, Kim semicerra os olhos na minha direção, como se eu emitisse uma luz forte. Então parece que se ajusta à luz e conclui que, apesar de eu talvez parecer um zumbi, de haver tubos saindo de todos os meus orifícios, de haver sangue no cobertor fino que vazou pelas ataduras, eu ainda sou Mia e ela ainda é Kim. E o que Mia e Kim gostavam de fazer na vida? Falar. Kim se senta na cadeira ao lado da minha cama. Como você está? Perguntou ela. Não sei bem. Estou exausta. Mas ao mesmo tempo, a visita de Adam me deixou... não sei o quê. Agitada, ansiosa, desperta, sem dúvida desperta. Apesar de eu não conseguir sentir seu toque, a presença dele me acordou. Quando comecei a me sentir grata, ele fugiu como se o diabo estivesse na cola dele. Adam passou as últimas 10 horas tentando entrar para me ver, e quando finalmente conseguiu, foi embora 10 minutos depois. Pode ser que eu tenha assustado. Pode ser que ele não queira encarar a situação. Talvez eu não seja a única covarde aqui. Afinal, passei o último dia fantasiando com o fato de ele vir me ver. Quando finalmente entrou aos tropeços na UTI, eu teria fugido se tivesse forças. Ah, você não acreditaria como essa noite foi louca. Continua aqui. Ela começou a me contar tudo. Sobre a histeria da mãe dela, que perdeu o controle na frente dos meus parentes, que foram muito gentis apesar de tudo. A briga que elas tiveram em frente ao Roseland Theatre, perto de uns punks e hipsters. Quando Kim gritou para a mãe chorosa, recomponha-se e comece a agir como adulta aqui, e saiu andando para dentro do clube, deixando a senhorita Shen chocada na calçada. Um grupo de caras com roupas de couro e rebites no cabelo fluorescente comemorou e a cumprimentou. Ela me falou sobre Adam, a determinação dele para entrar e me ver. Que depois que foi expulso da UTI, ele convocou a ajuda dos amigos músicos que não eram os metidos snobs que ela tinha imaginado.
Kim contou que uma verdadeira estrela do rock tinha ido ao hospital por minha causa. Claro que sei de tudo isso, mas ela não teria como descobrir isso. Além do mais, gosto de ouvi-la recontando o dia para mim. É bom ouvir Kim conversando comigo normalmente, como a vovó fez antes, falando sem parar, criando um diálogo legal, como se estivéssemos juntas na varanda de casa, tomando café ou um frappuccino gelado de caramelo no caso da Kim, voltando ao assunto em dia. Não sei se ao morrer você se lembra de tudo que aconteceu quando estava viva. Faz certo sentido lógico não lembrar. Que estar morto não seja como antes de nascer, que significa um nada absoluto. Só que para mim, pelo menos, meus anos pré-nascimento não são completamente vazios. De vez em quando, minha mãe ou meu pai contavam uma história de como quando o papai pescou o primeiro salmão com o vovô, ou a mamãe lembrando o show incrível do Dead Moon que viu com o pai no primeiro encontro deles. E eu tenho um poderoso déjà vu. Não só a sensação de já ter ouvido a história, mas de que a vivi. Consigo me ver sentada na margem do rio enquanto o papai puxa um peixe rosa da água, apesar de ele só ter 12 anos na ocasião. Ou consigo ouvir a microfonia quando Dead Moon tocou DOA no X-Ray, apesar de eu nunca ter ouvido Dead Moon tocar ao vivo e de o X-Ray ter fechado antes de eu nascer. É que às vezes a lembrança é tão verdadeira, tão visceral, tão pessoal, que a confundo com as minhas. Nunca contei para ninguém sobre essas lembranças. Minha mãe provavelmente teria dito que eu estava lá, como um dos ovos nos ovários dela. Meu pai teria brincado que eles tinham me torturado com as histórias deles vezes demais e feito uma lavagem cerebral involuntária em mim. E a vovó teria dito que talvez eu estivesse mesmo lá, como um anjo, antes de escolher me tornar filha dos meus pais. Agora eu me questiono, e agora eu tenho esperanças. Porque, quando eu for, quero me lembrar de Kim. E quero me lembrar dela assim, contando uma história engraçada, brigando com a mãe louca, sendo celebrada por punks, aproveitando o momento, encontrando uma força em si mesma que ela não fazia ideia de que estava lá. Adam é diferente. Lembrar-me de Adam seria como perdê-lo novamente, e não sei se consigo suportar isso além de todo o resto. Kim aceita participar da operação de distração quando Brooke Vega e os outros 10 punks entram no hospital. Ela me conta que, antes de eles chegarem ao UTI, morreu de medo de entrar numa enrascada, mas que quando entrou na ala ficou eufórica. Quando o guarda a segurou, ela não sentiu nenhum medo. Eu ficava pensando, qual é a pior coisa que pode acontecer? Ser presa? Minha mãe ter um chilique? Ficar de castigo por um ano? Ela para por um minuto. Mas depois do que aconteceu hoje, isso não seria nada. Essa ser presa seria fácil em comparação a perder você. Sei que Kim está falando isso para tentar me manter viva. Ela não deve perceber que, de um jeito estranho, o comentário dela me liberta. Assim como a permissão do vovô. Sei que vai ser horrível para Kim quando eu morrer, mas também penso no que ela disse sobre não sentir medo, sobre a prisão ser fácil em comparação. E é assim que sei que Kim vai ficar bem. Vai doer me perder. Vai ser o tipo de sofrimento que não vai parecer real no começo, mas quando surgir, vai tirar todo o ar dela. E o resto do último ano de escola vai ser um saco. Ela recebendo toda a solidariedade com aquele ar de sua melhor amiga está morta, que vai deixá-la louca. E também porque sou a única amiga próxima que ela tem e vice-versa. Mas ela vai sobreviver. Vai seguir em frente. Vai sair do Oregon, vai para a faculdade, vai fazer novos amigos, vai se apaixonar, vai se tornar fotógrafa, do tipo que nunca precisa andar de helicóptero. E aposto que ela vai ser uma pessoa mais forte por ter perdido a melhor amiga hoje. Tenho a sensação de que quando se passa por algo assim, você se torna um pouco invencível. Sei que isso faz de mim uma pessoa ligeiramente hipócrita. Se esse for o caso, eu não deveria ficar? Enfrentar tudo? Talvez se eu tivesse um pouco de prática, se tivesse mais sofrimento na vida, eu estivesse mais preparada para seguir em frente. Não que minha vida tenha sido perfeita. Tive decepções, me senti solitário, frustrado, zangado e todas as coisas ruins que todo mundo sofre. Mas quando o assunto é o coração partido, fui poupada. Nunca me tornei forte o suficiente para enfrentar o que fosse se ficasse. Kim está agora me contando que foi salvo por Willow de ser presa. Ao descrever como Willow assumiu o controle do hospital todo, sua voz se enche de admiração. Imagino Kim e Willow ficando amigas, apesar dos 20 anos de diferença entre as duas. Fico feliz de imaginá-las tomando chá ou indo ao cinema juntas, ainda ligadas pela corrente invisível de uma família que não existe mais. Agora, Kim lista todas as pessoas que estão ou estiveram no hospital ao longo do dia, contando nos dedos. Seus avós e tias, tios e primos. Adam e Brooke Vega e um monte de barderneiros que veio com ela. Os colegas de banda de Adam, Mike e Fritz e Liz. E a namorada dela, Sarah. Todos lá embaixo na sala de espera desde que foram expulsos da UTI. A professora Christie, que veio de carro até aqui, ficou metade da noite antes de voltar dirigindo a tempo de dormir algumas horas e tomar banho para ir a um compromisso que ela tinha de manhã.
Henry e o bebê que estão vindo agora porque o bebê acordou às 5 da manhã e Henry ligou para dizer que não conseguia mais ficar em casa. E eu e minha mãe, concluiu Kim. Caramba, perdi a conta de quantas pessoas vieram. Foram muitas. E mais pessoas ligaram pedindo para vir. Mas sua tia Diana avisou que esperasse. Ela disse que só a gente já está provocando confusão demais. E acho que, dizendo a gente, ela quer dizer eu e Adam. Kim para e sorri por uma fração de segundo. Ela faz um ruído engraçado, mistura de tosse com pigarro. Já ouvi esse ruído antes. É o que acontece quando está reunindo coragem, se preparando para dar um grande salto no rio. Isso tudo tem um objetivo, continua ela. Tem umas 20 pessoas na sala de espera agora. Algumas são parentes de sangue, outras não. Mas todos somos sua família. Ela para agora. Inclina-se por cima de mim e os fios do seu cabelo roçam no meu rosto. Ela me dá um beijo na testa. Você ainda tem família, sussurra ela. No verão anterior, fizemos sem querer uma festa de dia do trabalho na nossa casa. Foi uma época agitada. Fui para o acampamento, depois fomos para o retiro de família da vovó em Massachusetts. Fiquei com a sensação de que quase não vi Adam e Kim no verão. Meus pais lamentavam não ter visto Willow e Henry e o bebê em meses. Henry disse que ela está começando a andar, comentou meu pai naquela manhã. Estávamos sentados na sala em frente ao ventilador, tentando não derreter. O Oregon teve uma onda recorde de calor. Eram 10 da manhã e a temperatura passava dos 30 graus. Minha mãe olhou para o calendário. Ela já tem 10 meses. Como passou tão rápido? Ela olhou para Ted e para mim. Como é humanamente possível ter uma filha que vai se formar no ensino médio? Como meu bebê pode estar entrando no segundo ano? Não sou bebê, retorquiu Ted, obviamente insultado. Desculpe, garoto. Mas se não tivermos outro, você vai ser sempre meu bebê. Outro? Perguntou meu pai, fingindo um susto. Relaxa, é brincadeira. Confundo de verdade, completou minha mãe. Vamos ver como vai ser quando Mia for embora para a faculdade. Eu vou fazer 8 anos em dezembro. Vou ser um homem e vocês vão ter que me chamar de Ted, declarou Ted. É mesmo? Comecei a rir, um suco de laranja escapou pelo meu nariz. Foi o que Cassie Carson me disse, respondeu Ted, a boca firme em uma linha determinada. Meus pais e eu soltamos um suspiro. Cassie Carson era o melhor amigo de Ted e gostávamos muito dele. Apesar dos pais deles parecerem ser ótimas pessoas, não entendíamos como puderam dar um nome tão ridículo ao filho. Bom, se Cassie Carson falou, está falado. Comentei, rindo, e logo minha mãe e meu pai começaram a gargalhar. O que é tão engraçado? Perguntou Ted. Nada, homenzinho, disse o papai. É só o calor. A gente ainda pode brincar com os irrigadores hoje? Indagou Ted. Meu pai tinha prometido que ele podia correr no meio dos irrigadores do jardim naquela tarde, apesar de o governador ter pedido que todos no estado economizassem água no verão. Aquele pedido irritou meu pai, que alegou que a população de Oregon sofria com 8 meses de chuva por ano e devia ser poupada de se preocupar com a economia de água. Claro que pode, concordou meu pai. Vamos alagar tudo se você quiser. Ted pareceu satisfeito. Se a bebê já sabe andar, ela pode andar no meio dos irrigadores. Ela pode brincar comigo? Minha mãe olhou para o meu pai. Não é má ideia, disse ela. Acho que o Willow está de folga hoje. A gente poderia fazer um churrasco, sugeriu o papai. Afinal, hoje é dia do trabalho e fazer churrasco nesse calor se qualificaria como trabalho. Além do mais, o freezer está cheio de bifes depois que seu pai decidiu encomendar aquela carne toda, completou minha mãe. Por que não? Adam pode vir? Perguntei. Claro, concordou minha mãe. Não temos visto muito seu namorado ultimamente. Pois é, as coisas estão começando a dar certo para a banda dele. Na época eu estava animada, de verdade. Vovó tinha acabado de plantar a semente da Juilliard na minha cabeça. Uma ideia que, no entanto, não havia se enraizado. Eu ainda não tinha decidido me candidatar. As coisas com Adam ainda não estavam estranhas. Se o astro do rock aguentar um humilde piquenique com gente quadrada que nem a gente, brincou meu pai. Se ele aguentar uma quadrada como eu, então aguentam os quadrados que nem vocês. Retruquei, continuando a brincadeira. Acho que vou convidar a Kim também. Quanto mais melhor, disse mamãe. Vamos fazer um festão como antigamente. Quando os dinossauros andavam pela terra? Perguntou Ted. Exato, respondeu meu pai. Quando os dinossauros andavam pela terra e sua mãe e eu éramos jovens. Umas 20 pessoas apareceram. Henry, Willow, a bebê, Adam, que levou Fitz e Kim, acompanhada por uma prima que veio de Nova Jersey, além de vários amigos dos meus pais que eles não viam havia séculos. Meu pai pegou a churrasqueira velha do porão e passou a tarde limpando. Grelhamos bifes e, já que estávamos no Oregon, salsichas de tofu e hambúrgueres vegetarianos. Havia melancia, que deixamos gelando em um balde de gelo, e uma salada de legumes e verduras da fazenda orgânica que os amigos dos meus pais tinham criado. Minha mãe e eu fizemos 3 tortas com os amoras que Ted e eu tínhamos comido.
Bebemos Pepsi em garrafas antiquadas que meu pai encontrou em uma loja antiga no interior e juro que o sabor era melhor que o da tradicional. Talvez por estar tão quente ou porque a festa foi tão improvisada, ou quem sabe porque tudo fica com um gosto melhor quando vai para a churrasqueira, aquela foi uma refeição que ninguém jamais esqueceu. Quando meu pai ligou o irrigador para Ted e a bebê, todo mundo decidiu brincar também. Deixamos a água ligada por tanto tempo que a grama marrom virou uma poça enorme e escorregadia. Me perguntei se o governador não apareceria pessoalmente para nos dar uma bronca. Adam me derrubou e nós rimos e brincamos no gramado. Estava tão quente que nem me dei ao trabalho de trocar de roupa e colocar uma seca. Só fiquei me molhando de novo enquanto ficava suave demais. No fim do dia, meu vestido estava duro. Ted tinha tirado a camisa e se sujado de lama. Meu pai disse que ele parecia um dos garotos de O Senhor das Moscas. Quando começou a escurecer, a maioria das pessoas saiu para assistir aos fogos na universidade ou para ver uma banda chamada Oswald 50 tocar na cidade. Algumas pessoas, incluindo Adam, Kim, Willow e Henry, ficaram. Quando refrescou, papai acendeu uma fogueira no gramado e tostamos marshmallows. Os instrumentos musicais apareceram. O tarô do meu pai veio de dentro da casa, a guitarra de Henry do carro dele, a guitarra extra do Adam do meu quarto. Todo mundo estava tocando e cantando junto. As músicas do meu pai, as músicas do Adam, músicas antigas do Clash, do Reapers. Tati ficou dançando, o cabelo loiro refletindo as chamas douradas. Eu me lembro de observar tudo e com um arrepio pensar, a felicidade é assim. Em determinado momento, meu pai e Adam pararam de tocar, e eu os vi sussurrando alguma coisa. Então avisaram que entrariam para buscar mais cerveja, mas quando voltaram, traziam meu violoncelo com eles. Ah não, nada de concerto, falei. Não queremos que você faça um concerto, disse meu pai. Queremos que toque conosco. Não mesmo. Adam já tinha tentado me fazer improvisar com ele, e eu sempre recusei. Ultimamente ele começara a brincar sobre fazermos um dueto de guitarra e violoncelo no ar, que era o mais longe a que eu estava disposta a chegar. Por que não, Mia? Perguntou Kim. A gente não é bom o suficiente para a música clássica? Não é isso, respondi com um pânico repentino. É só que os dois estilos não combinam. Quem disse? Perguntou minha mãe, as sobrancelhas erguidas. Pois é, eu não sabia que você fazia discriminação musical, brincou Harry. Willow revirou os olhos para Henry e se voltou para mim. Por favor, disse ela enquanto embalava a bebê no colo. Eu nunca mais ouvi você tocar. Vamos lá, Mia, incentivou Harry. Você está com sua família. Exatamente, concordou Kim. Adam segurou minha mão e fez carinho no meu pulso. Toque, vai. Por mim. Quero muito tocar com você. Só uma vez. Estava prestes a balançar a cabeça e a repetir que meu violoncelo não tinha lugar no meio das guitarras. Não tinha lugar no meio do punk rock. Mas olhei para minha mãe, que me observava com um sorrisinho debochado e desafiador, e para meu pai, que estava batendo no cachimbo, fingindo indiferença, só para não pressionar, e para Ted, que pulava sem parar, embora isso provavelmente fosse resultado das toneladas de marshmallow que comeu, e não devido à sua vontade de me ouvir tocar. E para Kim, Willow e Harry, todos me encarando como se aquilo fosse importante. E para Adam, com uma expressão de admiração e orgulho, a mesma que fazia quando me ouvia tocar. Tive um pouco de medo de pagar mico, de não me integrar, de tocar mal. Mas todos estavam tão ansiosos e compenetrados, torcendo tanto para que eu participasse, que percebi que tocar mal não era a pior coisa que podia acontecer. Então eu toquei. E por incrível que pareça, o violoncelo não soou tão mal com todas as guitarras. Na verdade, foi bem incrível. 7:16. Amanheceu. Dentro do hospital há um tipo diferente de amanhecer. Uma agitação de cobertas, olhos se abrindo. De certa forma, o hospital não dorme nunca. As luzes ficam acesas e os enfermeiros acordados. Mas embora ainda esteja escuro lá fora, dá para perceber que as coisas estão despertando. Os médicos voltaram, mexeram nas minhas pálpebras, apontaram lanternas, a testa franzida enquanto escreviam anotações no pontuário, como se estivessem decepcionados. Não ligo mais. Estou cansada disso tudo e logo vai acabar. A assistente social veio me visitar de novo. Parece que a noite de sono não fez muita diferença para ela. Os olhos ainda estão pesados, o cabelo emaranhado. Ela lê meu prontuário e recebe as atualizações dos enfermeiros sobre minha noite agitada, o que parece deixá-la ainda mais cansada. A enfermeira negra também está de volta. Ela chegou falando como estava feliz de me ver esta manhã, que tinha pensado em mim na noite anterior, torcendo para que eu ainda estivesse aqui. Ela reparou na mancha de sangue no meu cobertor e soltou um resmungo de reprovação antes de ir buscar um novo. Depois que Kim foi embora, não houve mais nenhum visitante. Acho que Willow não conseguiu agariar mais pessoas dispostas a me convencerem a ficar neste plano. Eu me pergunto se essa coisa de decidir é algo que todos os enfermeiros sabem. A enfermeira Ramirez sabia, e acho que a enfermeira de agora também sabe, a julgar pelo jeito como me parabenizou por ter sobrevivido à noite. Willow parece saber também, porque está trazendo todo mundo aqui.
Gosto tanto dessas enfermeiras, espero que elas não levem minha decisão para o lado pessoal. Estou tão cansada agora que mal consigo piscar. Agora é só uma questão de tempo, e parte de mim não compreende por que estou adiando o inevitável. Eu sei por quê. Estou esperando Adam voltar. Parece que ele está longe há uma eternidade, mas já deve ter passado uma hora. E ele me pediu que esperasse, então vou esperar. É o mínimo que posso fazer. Meus olhos estão fechados e o escuto antes de vê-lo. Ouço o som rouco e acelerado que sai de seus pulmões. Ele está ofegante, como se tivesse corrido uma maratona. Sinto o cheiro do suor, um aroma limpo e almiscarado que eu engarrafaria e usaria como perfume se pudesse. Abro os olhos. Adam fechou os dele. Suas pálpebras estão inchadas e rosadas, e sei o que ele estava fazendo. Foi por isso que saiu? Para chorar sem que eu visse? Ele não exatamente se senta na cadeira, mas desaba nela, como roupas jogadas no chão ao fim de um longo dia. Cobre o rosto com as mãos e respira fundo para se controlar. Depois de 1 minuto, apoia as mãos no colo. Só escute, diz ele, com uma voz que parece feita de estilhaços. Abro bem os olhos agora, sento-me o mais ereta que consigo e escuto. Fique, sua voz falha, tomada pela emoção. Mas ele engole em seco e segue em frente. Não tem palavras para o que aconteceu com você. Não tem lado bom. Mas você tem um motivo para continuar vivendo. E não estou falando de mim. É que, sei lá, pode ser que eu esteja falando merda. Sei que ainda estou em choque. Sei que ainda não digeri o que aconteceu com seus pais. Com Ted. Quando ele fala do Ted, sua voz falha. E uma avalanche de lágrimas desce pelo rosto dele. Na mesma hora, penso. Eu te amo. Ouço respirar fundo mais uma vez. Só que eu consigo pensar em quanto seria horrível sua vida terminar aqui. Agora. Sei que sua vida está horrível de qualquer jeito, para sempre. Eu não sou um burro de achar que posso desfazer isso, que alguém pode. Mas não consigo aceitar a ideia de você não envelhecer, não ter filhos, não ir para Juilliard, não tocar violoncelo na frente de uma plateia enorme, para que todos possam ficar arrepiados como eu fico toda vez que vejo você pegar o arco, toda vez que vejo você sorrir para mim. Com a voz falhando, ele prossegue. Se você ficar, faça o que você quiser. Largo a banda, vou para Nova York com você. Mas, se precisar que eu vá embora, também vou fazer isso. Eu estava conversando com a Alice e ela me disse que talvez voltar para sua antiga vida fosse doloroso demais. Que talvez fosse mais fácil você apagar tudo do passado. Isso seria horrível, mas eu faria. Posso perdê-la sim se não perder você hoje. Vou deixá-la em paz, se você ficar. Então ele desiste de se controlar. Seus soluços explodem como estilhaços cortando na pele macia. Fecho os olhos, cubro os ouvidos, não posso ver isso, não posso ouvir isso. De repente, não é mais Adam que escuto. É aquele som, o gemido baixo que em um instante levanta voo e se transforma em algo doce. É o violoncelo. Adam colocou fones em minhas orelhas dormentes e deixa o iPod no meu peito. Ele pede desculpas. Diz que sabe que aquela não é minha música favorita, mas foi o melhor que conseguiu fazer. Ele aumenta o volume para que eu escute a música flutuando pelo ar da manhã. Então segura minha mão. É Yo-Yo Ma, tocando Andante con Moto e Pocurubato. O piano grave toca quase como em um aviso. O violoncelo começa como um coração sangrando. E parece que alguma coisa dentro de mim implode. Estou à mesa com minha família tomando café quentinho, rindo do bigode de chocolate do Ted. A neve está caindo lá fora. Estou visitando um cemitério, 3 túmulos embaixo de uma árvore em uma colina com vista para o rio. Estou deitada com Adam, a cabeça no peito dele em uma encosta de areia junto ao rio. Estou ouvindo as pessoas dizendo a palavra órfã e percebo que estão falando de mim. Estou andando por Nova York com Kim, os arranha-céus criando sombras nos nossos rostos. Estou segurando Ted no colo, fazendo cócegas, e ele ri tanto que se curva. Estou sentada com meu violoncelo, o que mamãe e papai me deram depois do meu primeiro recital. Meus dedos acariciam a madeira e as caravelhas, que o tempo deixou lisas. Meu arco está sobre as cordas agora. Estou olhando para minha mão, esperando que comece a tocar. Estou olhando minha mão, sendo segurada pela mão de Adam. Yo-Yo Ma continua tocando, e parece que o piano e o violoncelo estão sendo injetados no meu corpo, da mesma forma que o soro e as transfusões de sangue. E as lembranças da minha vida como era, as visões de como poderia ser, vêm com rapidez e fúria. Sinto que não consigo mais acompanhá-las, mas elas continuam ouvindo e tudo está colidindo. Até eu não aguentar mais, até não poder ficar assim nem mais um segundo. Há um brilho ofuscante, uma dor que percorre meu corpo por um instante horrível, um grito silencioso do meu corpo ferido. Pela primeira vez, sinto como vai ser agonizante ficar. Mas sinto a mão de Adam. Não imagino, sinto de verdade. Não estou mais sentada encolhida na cadeira. Estou deitada no leito do hospital, novamente unida ao meu corpo. Adam está chorando e em alguma parte dentro de mim faço o mesmo, porque finalmente sinto as coisas. Sinto não só a dor física, mas tudo o que perdi.
É profundo e catastrófico, e vai deixar uma cratera que nada pode preencher. Mas também estou sentindo tudo o que ainda tenho, o que inclui tudo o que perdi, assim como o grande desconhecido que a vida ainda pode me proporcionar. E é avassalador. Os sentimentos se acumulam e ameaçam abrir meu peito. O único jeito de sobreviver é me concentrando na mão de Adam, segurando a minha. De repente, eu preciso segurar a mão dele mais do que já precisei de qualquer coisa na vida. Não só que ele a segure, mas segurar também. Concentro toda a energia que me resta na mão direita. Estou fraca e é muito difícil. É a coisa mais difícil que vou ter que fazer na vida. Reúno todo o amor que já senti, toda a força que a vovó e o vovô e Kim e as enfermeiras e o Willow me deram. Reúno com todo o ar com que mamãe, papai e Ted me encheriam se pudessem. Reúno toda a minha força, a direciono como um raio laser para os dedos e para a palma da minha mão direita. Imagino minha mão acariciando o cabelo do Ted, segurando um arco acima do violoncelo, entrelaçada com o de Adam, e aperto. Caio para trás, exausta, sem saber se consegui, sem saber o que quer dizer, se foi registrado, se importa. Mas sinto Adam apertar minha mão com mais força, e agora parece que ele segura o meu corpo todo, como se estivesse me levantando da cama. Então ouço a inspiração profunda, seguida do som da voz dele. É a primeira vez que o escuto de verdade. Mia?